Também vou ter velho ninho. Tá massa aqui o trem, tá, ó. E um dia aqui deixei, aê. E aí, seus trem bonito, tudo bom com vocês? As andorinhas voltaram também, rapaz, aqui pro módulo 2 do Missão AZ900 aqui, pra gente poder falar de uma coisa muito importante. Confesso pra vocês que esse módulo foi um módulo muito divertido de escrever ele, porque durante todo o processo de pesquisa eu pude ver uma série de pontos bem interessantes e até mesmo brincar um pouco com alguns elementos ali para poder trazer um pouco mais de clareza para alguns conceitos que são básicos. Inclusive são conceitos, vamos dizer, que são universais, basicamente. Que você pode utilizar em qualquer cloud provider, em qualquer plataforma de nuvem, porque são conceitos da estrutura da cloud computing de uma maneira geral, de como esse modelo tecnológico ele funciona, como esse modelo tecnológico ele foi proposto há muito tempo. Eu espero que vocês gostem demais desse módulo. Roda para nós a vinheta, porque, ó, caderninho mil grau e a canetinha pela ordem já estão aqui. E claro, meu tão maravilhoso Chazão também já tá aqui já arrebentando. Bora pra vinheta aí. Módulo 2 vai começar agora, não perca. Então o que nós vamos ver durante esse módulo 2, que é um módulo muito interessante, a gente vai ver alguns pontos bem legais. A gente vai falar sobre Cloud Models, né, os modelos de Cloud Computing. Vamos definir Cloud Computing, vamos ver a diferença entre CAPEX e OPEX, vamos descrever nuvem pública, nuvem privada e nuvem híbrida. Qual é a diferença entre esses três modelos? Há diferença? E por que a gente deveria realmente se preocupar também sobre essas diferenças? E comparar também e diferenciar esses três modelos, os prós, os contras, porque tudo na vida tem ponto negativo também, né, gente? Então a gente vai aprender a se situar melhor nesses três modelos, até mesmo na tomada de decisão numa futura implementação, ou por uma futura decisão de qual modelo eu deveria ali aderir para um determinado cenário ou uma determinada condição. Não obstante também, no tópico 2.2 a gente vai falar sobre benefícios e considerações da Cloud Computing. Eu dividi em algumas pílulazinhas, são 10 pílulas, onde a gente vai falar sobre alguns conceitos bem interessantes que a Cloud Computing ela traz para nós. E esses conceitos são conceitos genéricos, eles podem ser aplicados em qualquer Cloud Provider, porque são conceitos da tecnologia Cloud Computing, vamos dizer assim, do modelo tecnológico Cloud Computing. E por último e não menos importante, a gente vai falar um pouco sobre Cloud Services, né, os serviços de cloud. Vamos entender a diferença entre IaaS, PaaS, SaaS, quando eu deveria optar por um ou por outro, ou se é realmente optável dessa forma que eu te descrevo, quais são as diferenças entre esses modelos, que é muito importante. A gente vai falar de um outro ponto bem interessante, que é o modelo de matriz de responsabilidade compartilhada, como que a gente lida com isso no nosso dia a dia, e até mesmo entender também esse modelo de computação serverless, que já está tão difundido e é tão falado, e a gente precisa entender como que isso se aplica no cenário de cloud da maneira geral. Bora lá para o tópico 2.1, começando com Cloud Models. Antes de nós entrarmos em um viés muito específico da plataforma, o Azure e seus serviços, achei muito interessante trazer para vocês uma história jogo rápida sobre como a Cloud Computing surgiu. Papo não vai cair na prova, se quiserem até pular esse vídeo pode pular, mas é muito interessante a gente ver essa mudança e também mesmo essa proposta de como que surgiu isso. Então rapidão a gente mata isso aqui. Uma das minhas formas preferidas de responder essa pergunta é através de uma definição que o próprio NIST deu para a computação em nuvem, né? Para quem não conhece, o NIST é o National Institute of Standards and Technology, é um instituto americano super conceituado e bem assim, clássico da tecnologia de uma forma geral. Quando a tecnologia surgiu, esse instituto já estava ali definindo alguns padrões, definindo algumas diretivas junto à comunidade tecnológica. Ele é um instituto muito importante para a comunidade tecnológica mundial. E o NIST fala que é o seguinte: computação em nuvem nada mais é que um modelo que permite o acesso à rede de forma onipresente, vamos assim dizer, conveniente sob demanda a um conjunto compartilhado de recursos de computação que são configuráveis, né? E que eles podem ser rapidamente alocados e liberados com o mínimo esforço de gerenciamento e de alguma forma também, muitas das vezes, com uma mínima interação com o prestador de serviço. Eu achei esse conceito fantástico, porque esse conceito ele vai de encontro
com o que o John McCarthy disse em 1961. Para quem não conhece o John McCarthy, ele foi um pesquisador, professor da área de tecnologia, ele ganhou vários prêmios, ele foi o criador da linguagem de programação Lisp, ele recebeu o prêmio Alan Turing em 1971, Medalha Nacional de Ciências dos Estados Unidos em 91, ele é um crânio da tecnologia. E na época, em 1961, quando ele foi fazer uma palestra para alguns alunos do MIT, ele havia sugerido publicamente, de primeira mão, assim, ele basicamente tirou da cartola, vamos dizer assim, ele já estava vislumbrando o futuro para a tecnologia, que muito em breve a tecnologia de compartilhamento de tempo de um computador poderia levar a um futuro em que o poder da computação, ou até mesmo algumas situações e aplicações específicas, poderiam ser comercializadas através de um modelo de negócio. Se você pegar em 1961, isso era um tanto quanto bizarro para aquela época, porque os computadores existentes daquela época eram computadores gigantescos. A gente viu lá, desde a época do Alan Turing, a gente viu a parte, né, da computação clássica, quem estudou um pouco isso aí, o ENIAC, eram computadores que eram de tamanho de um prédio. Então, quando ele trouxe esse modelo em 1961, né, já trazendo ali pra gente essa perspectiva de que a tecnologia ela poderia mudar a sua forma e ela poderia até mesmo ser comercializada através de um modelo de negócio, causou um pouco de estranhamento entre a galera. A galera ficou meio assim, obviamente, uma ideia nova, o pessoal fica meio, sei lá, mas como que seria um modelo de negócio? Praticamente, entre aspas, impossível, é muito caro, olha o tamanho de um prédio, um computador, basicamente, para poder fazer um determinado processamento. Eu não entendo muito bem como isso funciona, mas de fato o que o John McCarthy talvez sabia, ou não, a gente nunca sabe, né? Vamos dizer que ele já sabia, é que ele estava de fato adivinhando o futuro da tecnologia e já estava prevendo como que essa mudança no modelo de venda de computadores, etc., iria ocorrer e até mesmo como que o mercado, não somente de tecnologia, mas o mercado da maneira geral, ele iria se adaptar e aí sim trazer um modelo da computação para ser comercializado em uma larga escala e até mesmo modelando ele em vários negócios, em várias soluções diferentes. É muito legal. Então, basicamente, o propósito da Cloud Computing é entregar serviços de computação através da internet, né? Ou até mesmo outro meio de comunicação, não estritamente necessariamente só através da internet, mas através da internet e outro meio de comunicação também, pode ser um link dedicado privado, etc., possibilitando uma inovação mais rápida para as empresas, através de recursos flexíveis e as tais das economias de escala que a gente vai discutir sobre elas. Então, esse é o principal intuito de terem criado a Cloud Computing, é popularizar de uma forma geral e trazer essa flexibilidade para as empresas de qualquer tamanho, que eu possa de uma certa forma alugar recursos ou oferecer serviços em troca, obviamente, de um pagamento justo, né? Imagina só se toda empresa tivesse que comprar um data center, se toda empresa tivesse que comprar computadores gigantescos, a gente não ia ter espaço de fato no mundo, vamos dizer assim, ou então ia ser um pouco complicado, até mesmo por questões climáticas, questões de energia e etc. Super legal, né, velho? Eu não sei vocês, mas eu fico muito, assim, vislumbrado quando eu estudo um pouco sobre a história da tecnologia e vejo como essas coisas mudam de uma maneira bem bacana e como que os caras em 1961 já conseguiam ter uma ideia do que a gente está vivendo agora. Agora, olha só que interessante. Com o surgimento desse modelo, com o surgimento disso aí, surgiram basicamente 4 pilares, vamos dizer que são 4 principais ofertas de serviços na Cloud Computing, tá? Existem mais? Existem, mas eles estão obviamente granularizados, né? São mais capilares. Então essas 4 principais ofertas de serviço, elas podem ser categorizadas da seguinte maneira: computação, compute, network, a parte de redes, data and storage, que é dados e armazenamento, e AI and Analytics Services, que é a parte de serviços analíticos e de inteligência artificial. Essa é uma abordagem mais simples, é uma abordagem mais flat, a gente sabe que isso é muito mais complexo dentro de cada área ali, mas é uma forma de identificarmos e entendermos como esses serviços eles serão categorizados no futuro, né? Como esses serviços eles são oferecidos e de qual área dessas 4 áreas aí esse determinado serviço, um determinado serviço, pertence. Eu fiz um ajuste no material e antes da gente começar a falar sobre data centers, modelos, etc., eu achei muito interessante a gente falar sobre 2 conceitos de extrema importância para quem trabalha com Cloud Computing e trabalha com tecnologia de uma maneira geral. É o CAPEX
e o OPEX, ok? Ou CAPEX and OPEX, como você preferir aí, tá bom? Vamos começar com o CAPEX então. CAPEX é a abreviação de Capital Expenditures, ou despesas de capital. Essas despesas, elas consistem nos fundos que as empresas usam, na grana que a empresa vai usar, para comprar os principais bens físicos ou serviços que a empresa vai utilizar, geralmente por mais de um ano, pode ser um ano ou mais, é um longo prazo. Isso inclui compra de equipamentos, expansão e melhorias de prédios ou edifícios e até mesmo compras de hardware, etc. E uma característica muito importante é que é a seguinte: uma vez que esse ativo foi comprado, ele foi adquirido, ele está sendo utilizado, ele é depreciado ao longo do tempo. Há uma depreciação. Isso é feito para distribuir o custo do ativo ao longo da sua vida útil. Basicamente, em outras palavras, é que a cada ano, uma parte desse ativo, vamos assim dizer, desse ativo fixo, né, ela está sendo consumida ou depreciada durante um ano, durante 2 anos. Então, acontece até mesmo conosco. Quando a gente compra um celular, ele é depreciado de uma certa forma, só que isso é utilizado para a empresa de uma maneira mais estratégica no que diz respeito a imposto, no que diz respeito à estrutura financeira de uma empresa. Porque é o seguinte: a depreciação, ela representa o grau de desgaste de um determinado ativo. Quanto que esse ativo se desgastou? E as empresas podem deduzir esse valor da depreciação na sua declaração anual de impostos, né? Vou dar um exemplo para vocês aqui. Muitas vezes o CAPEX ele pode ser até mesmo visto, ou você pode ver esse termo como se fosse um custo upfront, vamos dizer assim. Ou seja, a empresa precisa pagar para adquirir um equipamento antes de utilizar. Ah, eu quero um servidor da Dell, etc. Poxa, Dell, eu queria um servidor. Beleza. Vou emitir uma nota fiscal, você me paga, eu te mando esse servidor, te mando o rack, te mando os equipamentos de rede, você monta e você utiliza. Então eu preciso pagar para depois utilizar. Para construir uma nuvem privada, para construir meu próprio data center e etc. Tá? Geralmente, o custo upfront ele é muito alto. Porque para a empresa começar a rodar o seu negócio do zero, vamos supor, eu vou abrir uma empresa hoje, eu quero, sei lá, vou trabalhar com desenvolvimento de software, etc, eu vou fazer um aplicativo novo, etc e tal. Para poder rodar esse código-fonte, para eu rodar os componentes necessários, todos os recursos necessários, eu vou precisar comprar um rack, vou precisar comprar storage, vou precisar comprar componentes de rede, etc, para quem não está familiarizado. Isso, às vezes, grande parte das vezes, passa da casa de centenas de milhares de reais, 200 mil, 300 mil, 400 mil, é muito comum a gente ver essas cifras. Então, é um custo muito alto upfront, você tem que ter uma grana para poder injetar e comprar aqueles equipamentos, montar e utilizar. Na contramão do CAPEX, né, do CAPEX, a gente tem o OPEX, que é a abreviação de Operational Expenditures, ou despesas operacionais. Refere-se a despesas que uma empresa incorre nas suas operações diárias. Isso pode ser aluguel, salários e benefícios de funcionários, custos de licenciamento de software e por aí vai. Como essas despesas operacionais, em algumas vezes, né, mas na grande maioria das vezes, elas constituem na maior parte dos custos contínuos de uma empresa, os administradores financeiros de uma empresa, normalmente, eles procuram por maneiras de sempre estar reduzindo o OPEX, tá? Sem causar, obviamente, uma queda crítica ou causar uma queda na qualidade da produção. E esses custos, eles podem, obviamente, não trazer uma previsibilidade para o negócio e eles podem prejudicar uma empresa dependendo do cenário, porque esse mesmo custo pode vir muito alto, mês que vem pode vir muito baixo, etc. A gente sempre olha para a OPEX com uma perspectiva, com um panorama de alinhamento ao negócio. Eu preciso que o OPEX seja o mais alinhado ao meu negócio possível para eu sempre pagar o que eu vou utilizar sem pagar o justo. Nem mais, obviamente, nem menos, claro, né? As despesas operacionais, o OPEX, elas são deduzidas integralmente na declaração anual de impostos no período em que elas forem incorridas. E é muito necessário nós entendermos essas despesas como despesas regulares e necessárias para o funcionamento de um negócio. Porém, elas são variáveis, elas variam, mas são necessárias, ok? Por exemplo, contratação de mão de obra temporária ou até mesmo aluguel de equipamentos, caso a empresa opte, uma determinada empresa opte por não comprar os equipamentos. Elas são despesas que são super necessárias, sem isso a gente não consegue tocar o nosso negócio, elas são variáveis e talvez são até mesmo, em alguns aspectos, mais controláveis. Se formos traçar então uma comparação entre o modelo CAPEX e OPEX, a gente pode falar que o CAPEX
Basicamente são as despesas fixas na compra de ativos que beneficiarão uma organização por mais de um ano, ativos fixos, equipamentos, etc. Geralmente são compras únicas, né? Uma compra única, obviamente que pode variar, dependendo do mês, etc. Você faz compra, mas você não fica o ano inteiro comprando equipamento porque o seu negócio precisa começar a funcionar, né? Então, eu não posso comprar o switch esse mês, o servidor no mês que vem, etc. Porque senão o seu negócio não vai funcionar. Então, a gente entende como uma compra única. Os custos eles não são totalmente deduzidos no imposto no período corrente e a propriedade física ali, né, o prédio, ou até mesmo os equipamentos, são de propriedade da empresa que comprou, né? Até mesmo no que diz respeito ao descarte, à depreciação e etc, a empresa vai ter que se virar com isso, depois se vai vender, se vai alugar, se vai... A empresa vai ter que dar um destino para isso. Já o OPEX são despesas variáveis, operacionais, do dia a dia do negócio. Pague pelo que você usar, que é o Pay as you go, porque são despesas que são flexíveis, né, são variáveis, então eu vou pagar geralmente pelo que eu vou utilizar. Os custos são deduzidos integralmente no imposto no período corrente e faz parte do custo operacional do negócio. Muitas das vezes são demandas oriundas da operação. Se eu preciso de mais, eu contrato mais. Se eu não preciso desse mais, eu não contrato. Esse mais eu reduzo e etc. E por aí vai nessa escala muito louca. Entre CAPEX e OPEX não existe certo e não existe errado. É uma decisão mais de caráter financeiro e de estrutura organizacional financeira e tributária de uma empresa do que uma decisão tecnológica. Muitas das vezes uma empresa ela vai optar por trabalhar como CAPEX, ou vai optar por trabalhar com OPEX, vai optar por trabalhar talvez no meio a meio ali, dependendo muito do cenário. Para algumas empresas, dependendo do regime tributário que ela tem no Brasil, por exemplo, é super vantajoso elas trabalharem com CAPEX do que OPEX. Mas existem outras empresas que o regime tributário talvez favoreça trabalhar com o OPEX, ou então que seja um regime tributário que faça pouca diferença e que por questões estratégicas eu vou trabalhar no OPEX. Mas sempre existe ali um equilíbrio entre esses dois modelos. O que você precisa entender são essas duas características. Um é mais baseado em questão de aquisição de equipamento e bens físicos, e o outro é mais baseado em despesas operacionais, do que tem a ver mais com a operação do negócio, por isso flutua tanto. Após entendermos então a diferença entre CAPEX e OPEX, vai ficar muito mais fácil, muito mais palatável vocês entenderem aí a diferença entre os modelos de cloud e como que isso vai fazer total diferença na tomada de decisão para uma empresa em alguns cenários. Vamos começar a falar de um modelo mais clássico, talvez seja o primeiro modelo de cloud computing, vamos dizer assim, que é o modelo de nuvem privada, né, o Private Cloud. A nuvem privada refere-se a qualquer solução ou ambiente de nuvem dedicado para o uso de uma única organização. A nuvem privada, você não está compartilhando seus recursos de computação em nuvem com nenhuma outra organização. Pode acontecer de você compartilhá-los, mas existe ali uma cadeia de confiança entre essa outra organização, ou até mesmo que são empresas terceirizadas ou algum outro cliente, mas normalmente você não compartilha esses recursos. Esses recursos eles são de uso privado. Os recursos, os serviços você provê. O primeiro ponto bem específico de um modelo de nuvem privada é o uso privado, dedicado e exclusivo. Ou seja, meu data center, minhas regras. Então, é para uso exclusivo da minha empresa, não tem ambiente seu rodando aqui, etc. É totalmente fechado, beleza? Não tem ambiente terceiro, não tem ambiente nada. Tem meu ambiente. Esse ambiente, geralmente, ele é acessível através da internet ou canais dedicados, tá? Links, etc, MPLS, por aí vai. Geralmente ele é acessível através desses canais. Geralmente, quando a gente fala de Private Cloud, quase 100% das vezes, vamos dizer 99,99999, a gente fala de custo fixo. Por que custo fixo? Porque aí já entra o CAPEX. Para eu poder construir a minha Private Cloud, eu preciso comprar meus servidores. Vou comprar servidor, vou comprar switch, vou comprar todos os elementos e equipamentos necessários para poder construir meu data center e aí prover o meu serviço para os meus clientes, mas na minha nuvem privada. Então possui esse custo fixo. É previsível de uma certa forma. Você consegue entender de onde você precisa iniciar e aonde você vai chegar, tá? Esse serviço, esses recursos, eles são totalmente dedicados. Maior controle operacional, uma vez que eu tenho controle de
tudo que está rodando ali dentro. Eu tenho controle de todo o meu ambiente, porque o ambiente é meu, fui eu que comprei, fui eu que operacionalizei, a minha equipe que fez. Então a gente tem total controle restrito a todos os outros componentes. E de uma certa forma, eu vou colocar, o Gustavo Marrero vai colocar pessoalmente umas aspas, eu tenho uma maior segurança e compliance. Eu tenho uma maior segurança e adequação a algumas regras. Uma vez que esse ambiente está rodando dentro da minha casa, está rodando dentro do meu data center, dentro da minha casa, vamos dizer, dentro da sede da minha empresa. Então eu tenho um maior compliance, uma maior segurança. Eu consigo ver ali, está tudo debaixo da minha asa, vamos dizer, se eu estou conseguindo ver ali tudo que está acontecendo. Porém, na vida, nem tudo são somente flores, né? Não vai ser diferente com esse modelo. Alguns pontos negativos são o seguinte: alto custo, porque eu vou ter que ter muita grana para construir meu próprio data center. Custa caro. Claro, vamos deixar bem claro que data center, né, de acordo com as normas internacionais, etc. Recursos limitados, não é tão escalável. Vai chegar num ponto que você vai precisar comprar mais servidor, vai chegar num ponto que você vai precisar escalar os seus recursos, e isso demora, tá? E complexa implementação. Para eu poder ter um data center, eu vou precisar de vários profissionais, nem somente para ter, para manter esse data center, eu vou usar até o termo correto. Para eu manter esse data center, eu preciso de vários profissionais, de diversas áreas, das mais diferentes atuações. E isso custa caro e é muito complexo de se implementar, até mesmo no que diz respeito à segurança. Embora seja mais seguro, né, a gente pode considerar como um ambiente mais seguro, ainda assim isso é bem questionável. Esse modelo é o modelo mais clássico que a gente tem, então esse modelo ele vem sendo utilizado por empresas durante anos até hoje, né? É um modelo clássico, extremamente clássico. Com o advento da Cloud Computing, ela trouxe, obviamente, flexibilidade para a gente conversar e começar a falar sobre outros modelos. Um modelo novo, entre aspas, e bem importante, que a gente tem visto aí nessas últimas 2 décadas, o pessoal falando bastante, é o modelo de nuvem pública, ou Public Cloud. Uma nuvem pública é um serviço em nuvem oferecido a vários clientes por um provedor de nuvem, por um cloud provider. Você vai ouvir eu falar sobre cloud provider muitas vezes durante esse curso, é um provedor de nuvem. Microsoft, Google, Oracle, AWS, Alibaba e etc. A Amazon e por aí vai. O termo nuvem pública é usado para diferenciar o modelo de nuvem original, que é o modelo de nuvem privada que a gente viu, que é o original, onde a empresa tem seus próprios data centers, serviços acessados pela internet, do modelo de nuvem privada, exclusivo a uma empresa. Embora eu também utilize a internet para poder acessar o meu data center da minha nuvem privada, esse modelo de nuvem pública, ele utiliza exclusivamente da internet como o canal de networking, o canal de rede oficial, vamos dizer assim, de acesso. Eu acesso uma plataforma de nuvem pública, eu acesso meu data center, lá, os meus recursos numa nuvem pública, sempre através da internet, salvaguardando algumas outras exceções, mas sempre através da internet. Então, quando a gente fala de nuvem pública, a gente precisa deixar muito claro, porque há uma disparidade nisso aí. Eu já vi até mesmo outros materiais, às vezes algumas pessoas falando de uma maneira um pouco dúbia, que dá um entendimento não tão com tanta acurácia. Nuvem pública não é gratuita. Gratuito é gratuito, público, é uma outra coisa. Não vamos misturar as tintas aí. A nuvem pública significa o utilizo da internet e significa que múltiplos clientes, etc., podem utilizar, eu comercializo aquele determinado modelo, aqueles recursos e aquelas ofertas que estão ali dentro. Não quer dizer que são gratuitos. Porém, alguns recursos dentro da nuvem pública são gratuitos, são para usos gratuitos, ok? Mas não todos, alguns, dependendo da oferta, dependendo do recurso. Então você consegue utilizar alguns recursos de graça, mas existem outras limitações. Segundo ponto é que é acessível através da internet. Há um senso comum estabelecido que o meio único de acesso, que o meio principal de acesso é a internet. Então eu preciso estar conectado à internet para acessar uma nuvem pública. O custo dela é flexível. A gente entra numa camada ali de uma terminologia chamada Pay as you go. Pague o quanto você usa, pague o quanto você vai utilizar daquele recurso. Tipo um taxímetro. Mas esse negócio de bandeira 2 não. Tipo um taxímetro ligado, tipo um Uber. Mas acho que o taxímetro talvez seria até melhor, tá? Então eu não tenho um capex ali. Não existe capex. É mais na camada OPEX. Eu pago de acordo com o que eu vou usar. Se eu não usar, eu não pago. É simples, né? É igual a Black Friday dos juros. Se eu não comprar nada, o desconto é maior. Então é basicamente isso. Não tem capex, tem OPEX. É despesa operacional, alinhado ao negócio. É de uma baixa complexidade operacional, porque grande parte dos equipamentos e das instalações, da infraestrutura da nuvem pública, ela é gerenciada pela Microsoft, pela AWS, pela Google, pelo Cloud Provider.
Então eu não preciso ter tantos profissionais assim dentro da minha empresa, eu não preciso ter tanta gente assim trabalhando em diversas áreas, numa miscelânea de assuntos assim gigantesca, sendo que eu posso focar de fato só nos serviços, eu posso focar ali só nas soluções propostas. Então ela possui uma baixa complexidade operacional, vamos dizer. Há, de uma certa forma, uma agilidade na implantação e na adoção da nuvem, né? No caso de nuvem pública, na adoção dos serviços, na adoção da transformação digital. Eu vou falar um pouco sobre agilidade mais para frente, vocês vão conseguir entender. E, de fato, é mais flexível, mais escalável e muito mais resiliente do que um modelo privado, levando em consideração uma série de fatores. Mais uma vez, como tudo na vida, nada são somente flores. Ela é insegura? Não. Porém oferece um menor controle em alguns casos. Vocês vão conseguir entender do que eu estou falando. Possui uma alta latência em alguns casos e você pode ficar refém do que a gente chama, um fenômeno que chama Cloud Lock-in. É raro, mas isso pode acontecer. Vou explicar de uma maneira compacta, reduzida, é muito mais complexo do que isso, mas o Cloud Lock-in é, de uma certa forma, você pode ficar trancado, você pode ficar tecnologicamente obrigado, amarrado a um provedor de cloud, a um cloud provider ali, por algumas questões que podem ser tecnológicas ou financeiras, etc. Então pode acontecer de você ter esse cloud lock-in ali, tecnologia proprietária, algum recurso que não tem talvez em um outro fabricante, ou até mesmo algumas outras questões. É uma maneira muito simples de explicar o lock-in, ele talvez pode ser até muito mais complexo do que eu estou falando, então não me xingue aí, por favor, mas basicamente é isso. Pode acontecer um cloud lock-in e você ficar ali à mercê, né? Uma vez que você não está rodando no seu data center próprio. No meu data center próprio, igual eu falei no modelo de nuvem privada, se eu quiser desligar, eu desligo, eu puxo a tomada. E acabou, já era, né? Então o modelo de nuvem pública tem essas questões também. Não obstante, nós temos também o meio do caminho, entre privado e público. Magela, como é que eu posso oscilar entre esses mundos? Minha empresa está muito resistente de levar o nosso data center, por exemplo, para um modelo de cloud pública. A gente quer continuar rodando alguns serviços aqui dentro de casa, mas a gente quer contar também, por exemplo, com a escalabilidade que a nuvem pública pode me dar. Show de bola, vamos optar então, talvez, por adotarmos o esquema de nuvem híbrida ou hybrid cloud. A nuvem híbrida é qualquer ambiente de infraestrutura em nuvem que combine soluções de nuvem pública e privada. Os recursos são normalmente orquestrados como um ambiente de infraestrutura único e integrado. Então eu posso utilizar os meus recursos internos, mas eu também conto com a nuvem para poder me dar aquela expansão aí. Para quem tem Nintendo 64, aquele expansion pack ali. Eu quero dar aquele booster, eu quero aquele nitrozinho ali para correr mais um pouquinho. Pô, cara, não quero ter que comprar uma série de servidores, etc e tal. Não, cara, beleza, eu posso contar com essa extensão. E aí trabalha com essa integração maior entre esses dois ambientes. Maior não, integração entre esses dois ambientes. Acessível através da internet ou talvez alguns canais dedicados, dependendo do cloud provider e das ofertas. Eu tenho um custo controlável, bem maior do que eu tenho no modelo privado, a maior confiabilidade do ambiente, uma vez que eu tenho esse modelo misto. Se eu não tenho tanta segurança, se eu não tenho tanta certeza de que eu quero rodar um determinado banco de dados, se eu quero mandar uma determinada informação para fora para rodar na nuvem pública, para fora, vamos dizer assim, né, para rodar numa nuvem pública em data centers que não são gerenciados por mim, posso rodar isso dentro de casa e jogar outros serviços aos quais eu não me preocupo dentro dessa seara para rodar na nuvem pública. E aí fica tudo show de bola, bacana demais. Escalabilidade 100% garantida, porque o que não dá para rodar dentro de casa a gente roda fora. E maior segurança e compliance. Porém, mais uma vez, nada são somente flores. Os pontos negativos é que é o seguinte: pode ser difícil esse gerenciamento de custos desses modelos, porque a gente está falando de uma integração de ambientes. A manutenção é mais complexa e o gerenciamento também, uma vez que eu tenho que prestar atenção no modelo on-premise e, com certeza, 99% das vezes, a Microsoft, a AWS, etc., vai ter um funcionamento diferente do que você tem dentro de casa e você vai precisar manter a sua equipe sempre treinada dentro das tecnologias que você tem dentro de casa e dentro das tecnologias que a Microsoft utiliza na plataforma de nuvem dela, no caso o Azure. E com isso acarreta um alto custo operacional e de recursos. Precisa contratar mais gente ou até mesmo profissionais ainda mais capacitados e mais especializados, porque eles vão ter que trabalhar em duas frentes, vai ter que cruzar e cabecear, vai ter que cruzar e defender, vai ter que fazer basicamente ali, não uma jornada dupla, mas uma atuação
dupla e uma atuação muito composta, né? Geralmente profissionais que trabalham em nuvem privada, eles são focados mais em determinados segmentos, e profissionais que trabalham em nuvem pública muda um pouco aquele cenário ali. Então, com isso vai, obviamente, você precisa investir mais em mão de obra, aumentar o salário da galera e etc. Bom demais, hein, Magelão? O negócio é bom, bacana pra caramba, esse trem de nuvem privada é bom, vou montar minha nuvem privada então, vou fazer meu data center próprio, etc. Vamos comparar aqui os modelos de uma maneira estrutural. Fiz um diagrama aqui bem simples para que vocês consigam entender toda a mecânica por trás desses três modelos, tá? Vamos falar sobre a nuvem privada primeiro. Vamos falar do modelo de data center tradicional de uma nuvem privada. Para começar, você precisa de um prédio, de uma sala, e essa sala significa que você precisa alugar um espaço, significa que você precisa se preocupar com a localização desse prédio, etc. Já vamos começar por aí. Beleza, então esse primeiro ponto a gente chama de instalações físicas, vamos dizer, né? Aluguel, aquisição de um prédio, das instalações e investimento em equipamentos e em manutenção. Equipamentos básicos, mesa, cadeira, etc. Até mesmo racks, portas, corta-fogo e uma série de questões. Não para por aí, então você já tem seu prédio, já tem suas instalações físicas, mas, pera lá, precisamos investir na segurança do perímetro, porque eu não quero ninguém não autorizado entrando no meu prédio, entrando no meu data center, entrando nas minhas salas. Então a gente conta com a segurança do perímetro. Cerca, cancela, portas automáticas, tudo isso aí é dinheiro que é investido. Você precisa ter um sistema de segurança física para poder, obviamente, não permitir com que algumas pessoas não autorizadas, né, acessem seu ambiente. E aí vai, circuito externo e interno de câmeras, controle de acesso à parte de crachá, biometria e etc. E até mesmo mão de obra especializada. Você precisa ter aí uma equipe de seguranças, uma equipe de porteiros e etc. que vão fazer validação de documento e tudo mais. Bacana, depois disso tudo que você se preocupou aí, a gente vai para a parte da estrutura do data center. Se você quiser fazer um data center, claro, dentro das normas especificadas internacionais, um data center que não vai te dar dor de cabeça, tá? Isso não vai ter problema. Não tô falando do servidor debaixo da mesa empoeirado, não, galera. Tô falando do servidor. Você chega lá na Info 2, não é Info 2, meu Deus do céu. Quem lembra da Info 2? Você chega lá numa loja de computação qualquer e compra aquele tanto de máquina Core i7 e liga, o pessoal acha que é servidor. Não, os equipamentos para data center são equipamentos que são desenhados e que são fabricados com alto teor de redundância entre os recursos, com placas, com materiais realmente de alto nível. E além disso, existem uma série de outros fatores que muitas vezes as pessoas não param para prestar atenção. Por exemplo, quando você vai construir um data center, você tem que se preocupar com os no breaks. Se acabar a luz, como é que você vai fazer? Os servidores precisam continuar funcionando. Ou você vai falar com o seu cliente, por exemplo, que acabou a luz e você volta amanhã e o seu serviço praticamente não vai funcionar mais. Outra coisa, ar-condicionado. Servidor esquenta, vai deixar o negócio pegar fogo. E outra coisa, componentes de rede, switch, roteadores, etc. Então tem que comprar isso também. Muito importante que tem uma série de investimentos também na estrutura do data center. Piso elevado, cabeamento estruturado, né? As caixas de cabo que você vai passar, tem até mesmo extintores de incêndio que você precisa, né, adquirir, falar com os bombeiros para poder fazer um treinamento de incêndio para equipamentos eletrônicos, etc. né, também, que você vai precisar adquirir. O negócio é muito mais embaixo, eu coloquei aqui alguns pontos bem interessantes para vocês verem aonde envolve o custo, e isso tudo sai do bolso da empresa, tá? Porque, lembre-se, essas instalações são suas, a gente está falando da nuvem privada, você comprou, você adquiriu, você vai usar. Tem também servidores storage, servidor custa caro, igual eu disse anteriormente, centenas de milhares de reais. E nunca um, né? É igual a regra do backup. Se você tem um, você não tem nenhum. Se você tem dois, você tem um. Você vai comprar dois, pelo menos, que se um estragar, você consegue fazer substituição rápida. Storage, né? Etc. Segurança física e segurança lógica também. Firewalls, outros appliances. Você vai precisar de um controle de acesso biométrico na porta do data center, na porta lá de onde ficam os servidores, para que nenhuma pessoa chegue lá, abra a porta, desligue um cabo, desconecte um serviço e derrube totalmente seu serviço, te torne indisponível. Uma mão de obra especializada para poder trabalhar com esses componentes. Cara, um cara bom que vai trabalhar com cabeamento, um cara bom que vai trabalhar com a parte de infraestrutura e provisionamento de servidor, um cara muito bom que vai trabalhar com a parte de segurança física e etc. Vamos precisar também proteção especial contra incêndio, igual eu falei aí, custa caro pra caramba, os extintores de incêndio são diferentes, não é um extintor de incêndio de água, você vai jogar um balde no seu servidor, balde d'água, pegou fogo, vou tacar um balde d'água.
Vamos precisar também de link de internet dedicado, mais de um. Você não vai, obviamente, contratar somente uma operadora. Pô, só a Oi, só a Vivo, não. Você vai colocar umas 4 operadoras. E outra, a gente está falando de link de internet, mas não é link de internet ADSL ou link de internet comercial, não. A gente vai ligar para a Vivo e pedir uma banda larga para o seu data center. A gente está falando de links dedicados, com upload e download fixos, e que são links de fibra, e muitas das vezes possuem uma alta disponibilidade, uma resiliência fora do comum, mas custam muito mais caro do que uma assinatura doméstica, igual do que eu tenho aqui em casa. E por último, e não menos importante, até mesmo geradores de energia. Sim, geradores de energia, porque é o seguinte, no breaks eles vão segurar ali uma carga, vamos colocar assim, né? Que são estabilizadores ali com bateria, eles vão segurar uma carga de 1, 2, 3 horas. Ok, no máximo 2, 3 horas. Mas, e se essa queda de energia, a gente está falando que caiu, sei lá, um caminhão da Coca-Cola bateu no poste, derrubou o poste, no final da avenida caiu o poste, previsão de voltar a energia daqui a 48 horas, daqui a 72 horas. E aí, como é que a gente faz? Geradores de energia, geralmente a diesel ou a outro combustível. Então tem que contratar uma equipe, na verdade tem que alugar o gerador, pagar a equipe que toma conta desse gerador, tem o combustível do gerador, geralmente óleo diesel ou outro tipo de combustível, e nesse caso de problemas com energia elétrica, etc., esse gerador ele entra em funcionamento para evitar com que esses componentes também sejam abruptamente desligados, o que pode ocasionar uma série de erros, um retrabalho gigantesco para a equipe de TI e etc. Isso é só in a nutshell, é só numa casca de nós, é o simples que roda dentro de um data center tradicional. É uma visão simples, vamos dizer. Existem muitos outros custos envolvidos nisso aí. E o custo desse modelo, vocês já deveriam, obviamente, né, suspeitar, que é muito alto e você tem, de fato, um controle entre médio e alto, né? Porque ninguém tem um controle 100% de tudo, né? Você tem controle ali entre médio e alto, um controle muito bom, inclusive, vamos dizer quase alto, mas ainda assim, você fica na mão de alguns profissionais, na mão de várias empresas terceirizadas, talvez. Por exemplo, é muito comum a empresa que toma conta do no-break é uma, a empresa que toma conta do gerador é outra, a empresa que toma conta do backup é outra, a empresa que toma conta... São várias empresas, vários contratos, vários fornecedores. Eu vou precisar contratar uma pessoa, por exemplo, para cuidar só de contrato, para ver se está sendo cumprido tudo certinho, tudo mais. Eu vou ter que ter um gerente de infra, um analista, etc. E por aí vai, sua equipe vai ficar gigantesca. E isso tudo sob sua responsabilidade. Esse é o modelo de nuvem privada. Então, quando uma empresa fala, eu tenho um data center próprio, isso é o mínimo esperado de um data center próprio e, claro, de uma empresa que venha a oferecer serviços altamente disponíveis para seus clientes. Poxa vida, hein, Magelão, aí deu ruim, rapaz, aí embaça, porque minha empresa é muito pequenininha, eu não tenho essa grana para investir, sabe? Aí vai dar ruim, não vou conseguir nem tomar uma final de semana, não, vou ter que fazer uma dívida aí, eu vou ter que colocar 2 apartamentos aí, vou ter que fazer uma dívida com uma fazenda, eu não tenho dinheiro para isso não, ué. Aí deu ruim, eu não vou conseguir fazer nada, não vou conseguir, cara, não vou conseguir ir no show das bandas que eu gosto e já era, ó, é bom até mesmo eu colocar um colchonete nesse data center aí, porque eu vou vender minha casa, vou vender tudo, filho, porque não vai dar para eu pagar. Cara, eu sou pequeno, tô começando agora. Vamos então falar de um modelo mais flexível, um modelo muito interessante que surgiu, baseado, obviamente, na necessidade que pequenas, médias e até mesmo grandes empresas, porque esse custo ele é muito alto para grandes empresas também, um modelo amplamente difundido, que é o modelo de nuvem pública. Esse é o modelo de data center de nuvem pública. No modelo de data center de nuvem pública, o Cloud Provider ele toma conta de grande parte desses aspectos que eu falei. E esse modelo ele pode ser contratado por qualquer pessoa, qualquer empresa, tá? De qualquer tamanho, pessoa física, pessoa jurídica, etc. Eu mesmo posso contratar, porque só tem um cartão de crédito e pronto. Todo o gerenciamento das instalações físicas, das dependências do prédio, das salas, etc., e das operações internas do data center são de inteira responsabilidade do Cloud Provider. Eu não quero nem saber como que a Microsoft, que a Amazon, elas vão resolver isso aí. Quero meu serviço rodando, porque ela já tem lá o seu padrão, ela já tem as suas equipes, ela já tem todo o seu framework de funcionamento. Isso fica muito transparente para nós como clientes finais. A contratação de um serviço ou recurso é baseado em um modelo de assinatura.
Sendo assim, a nuvem pública ela traz um conceito muito legal que é o conceito de pay as you go. Você paga somente por aquilo que você utilizar. Com isso, eu tenho uma maior agilidade no provisionamento e escalonamento de recursos, uma vez que a Microsoft ela possui um data center gigantesco, múltiplos serviços, redundância, etc. A gente vai ver isso durante o curso. Há um isolamento lógico e, em alguns casos, até mesmo físico, que garante a proteção dos dados e o acesso de cada cliente. Como eu disse, é nuvem pública, mas não é farra do boi, isso aqui não é bagunça não. Existe esse isolamento lógico. Então um cliente ele não acessa o dado do outro e ele não interage com o outro cliente. Não há uma comunicação entre clientes, está totalmente protegido. Em alguns casos existe até mesmo um isolamento físico, onde o cliente pode contratar ali um determinado host físico, um determinado pedacinho daquele data center exclusivamente para ser utilizado por ele, o que facilita bastante do processo de auditoria, até mesmo no que diz respeito à segurança e à compliance. A disponibilidade desse serviço, desse recurso que eles são contratados, ela é assegurada em contrato, através de SLAs providos pelo próprio Cloud Service Provider ao seu cliente final. Então a gente vai ver sobre esses SLAs, como que eles funcionam e como que a Microsoft ela garante uma certa disponibilidade. Aquele serviço ele não vai ficar fora do ar porque ela possui inúmeros mecanismos ali de redundância ou tolerância a falhas. O custo é calculado baseado no uso dos recursos, tempo de uso, volumetria daquele uso e etc. Em alguns casos, a segurança aplicada no ambiente de um Cloud Service Provider é bem maior se comparados ao modelo de nuvem privada. Eu costumo dizer isso porque é o seguinte, a Microsoft ela é auditada em inúmeras normas de segurança da informação. E os data centers da Microsoft, eles possuem essas certificações e esses selos de confiabilidade providos por inúmeros órgãos regulamentadores do mundo inteiro. Então, a Microsoft investe muito pesado na segurança, o que custa muito dinheiro. E muitas das vezes uma empresa de pequeno médio, eu vou falar até empresa de grande porte, investir o tanto de dinheiro que a Microsoft, a AWS e afins investem no seu ambiente. Às vezes até inviabiliza o negócio. Fala, cara, se eu investir esse tanto de grana, para mim não vai fazer sentido. Vai quebrar o meu negócio. Acaba que não inviabiliza. Eu vou ter que vender essa solução, vou ter que vender esse serviço muito caro. Então, muitas das vezes, um modelo de nuvem pública, a gente pode considerar ele como mais seguro do que a nuvem privada, mas vai depender do cenário, tá? Os custos são altamente preditivos e controláveis. Eu consigo controlar, uma vez que é OPEX e eu pago pelo uso. A partir do momento que isso se tornar inviável, eu tenho uma forma de redesenhar a minha operação, dar um passo para trás e aí desprovisionar esses recursos e parar de pagar. Com isso, a gente tem um custo ao investimento relativamente baixo e médio, porque para você começar a trabalhar com o modelo de nuvem pública, você tem que começar com R$0. Zero. Cartão de crédito só. Zero. À medida com que você vai utilizando, você vai pagando. E existem vários recursos, igual eu já falei anteriormente, gratuitos para teste, etc., que podem serem utilizados por empresas para prover um ambiente de prova de conceito, de POC, etc. Então, chega a ser quase um custo inicial zero, vamos dizer assim. E claro, eu tenho um controle entre médio e baixo, porque grande parte da infraestrutura física ela é controlada pelo Cloud Provider e dependendo da necessidade da empresa, pode ser que ela precisa ter um controle muito mais, vamos dizer assim, ajustado naquele determinado negócio. Nesse aspecto, a gente aconselha então sempre utilizar um modelo de nuvem privada. Se você precisar ter um controle irrestrito, um controle ali absurdo, um controle de 100% de tudo, não pode rodar nada fora, você tem que ter controle até mesmo do, por exemplo, do firmware que está rodando nos equipamentos, tem que ter controle do número de séries de equipamentos, etc. Enfim, não sei por que cargas d'água, mas se você precisar desse controle mais rígido, você tem que optar, obviamente, pelo modelo privado do que pelo modelo público, uma vez que a gente tem controle sim do nosso ambiente, mas até um certo ponto. O que nos leva, a claro, a sermos direcionados para um outro modelo um pouco mais flexível e porta de entrada para muitas empresas no mundo da Cloud Computing. Temos então o modelo de nuvem híbrida, o Hybrid Cloud, um modelo de data center de nuvem híbrida. A gente tem aqui na nossa esquerda aqui
os data centers da Microsoft e tem ao nosso direito a Trem Bonito SA, que é uma empresa que possui o seu data center próprio, mas que nesse atual momento, por exemplo, ali podemos dizer que está passando por um momento delicado financeiramente falando, estamos passando por uma reformulação, estamos passando por uma reestruturação, chegamos no denominador comum que adquirir mais servidor, que expandir data center, vai trazer muito trabalho, vai custar muito caro e talvez nem faça tanto sentido assim para a nossa operação. E aí a Trem Bonito SA decidiu não expandir os seus data centers, mas contratar a Microsoft como uma outra opção, como uma extensão, como um braço para continuar expandindo seus serviços, né? Toda essa comunicação ela vai ser feita, obviamente, através da internet. Esse modelo ele me provê uma flexibilidade extremamente necessária para várias empresas do segmento de tecnologia e outros segmentos aí. Necessária porque muitas das vezes expandir data center é uma dor de cabeça e causa outros transtornos bem maiores do que simplesmente adotar uma computação, um modelo de computação em nuvem. Te dá, obviamente, maior poder, flexibilidade e agilidade da nuvem pública, porque eu posso sacar da nuvem pública para algum serviço, eu posso sacar do apoio da Microsoft, do apoio da nuvem pública dos serviços rodando nos data centers da Microsoft, que vão estar seguros. Eu tenho, de fato, uma regulamentação e segurança da nuvem privada, porque em casos que eu preciso ter os dados sempre rodando dentro dos meus data centers, eu posso segregar os meus serviços e deixar os serviços estratégicos e sensíveis rodando dentro da minha empresa e serviços que não são tão estratégicos, mas que consumem um bom amontoado de recursos rodando na nuvem pública. Com isso, a empresa provê uma maior integração entre esses ambientes e até mesmo um aproveitamento de recursos e serviços existentes. Eu não preciso vender meu data center, etc. Eu posso continuar operando, eu só não vou precisar expandi-lo, o que é ótimo para o negócio. Eu posso contar, então, com uma mãozinha da Microsoft para ter esses custos mais previsíveis ali e utilizar dentro dessa questão de pay as you go. Toda essa comunicação ela é feita através da internet, pode ser através de VPN, no caso do Azure pode ser através do ExpressRoute ali, que ele é basicamente um link dedicado da Microsoft, né, que a Microsoft conecta os data centers do Azure na sua empresa, não passando pela internet, né, passando por fora. É um link totalmente dedicado que vai conectar os serviços seus privados com os serviços em nuvem. Custa mais caro, obviamente, do que a abordagem tradicional, que é através de VPN, que vai custar muito mais barato, mas em casos de compliance e de segurança, pode ser utilizado. Esse modelo híbrido, então, a gente tem um custo-investimento médio-alto, uma vez que a gente já teve o custo inicial da montagem, configuração e implantação do nosso data center on-premise, do nosso modelo de nuvem privada, e o controle médio-baixo para médio-alto ali, porque a gente ainda vai continuar tendo o controle das nossas operações, dos nossos dados sensíveis, porém a gente vai contar com os recursos rodando na nuvem pública que tem um controle moderado, vamos assim dizer. E com isso nada mais justo do que a gente estabelecer aqui uma comparação entre esses três modelos. Vamos começar com a Private Cloud, com a nuvem privada. Bom, a nuvem privada, os equipamentos de hardware, obviamente, precisam ser adquiridos pela empresa antes de eu montar minha estrutura de nuvem privada. Então a gente tem sim aí a presença do CAPEX. No entanto, a empresa ela tem total controle do seu ambiente e da sua segurança, e dos dados, etc. Porque está rodando dentro de uma infraestrutura sua, você tem 100% do controle. A empresa também é responsável por todo o ambiente, desde o acesso às dependências, quanto ao acesso a hardware, até mesmo as atualizações e patches de segurança. Mas a gente foi então analisar o modelo de Public Cloud da nuvem pública. Para escalar os recursos para poder crescer, não há necessidade de investimento prévio. Não tem CAPEX. É totalmente OPEX, eu não tenho que investir antes. Eu uso, depois eu pago. As aplicações e serviços, elas podem ser provisionadas e removidas rapidamente. A Microsoft ela possui mecanismos, né? Qualquer cloud provider vai possuir esses mecanismos de alocação e desalocação de recursos. Ela vai prover ali para vocês, né, para nós como os clientes finais, uma série de mecanismos para poder nos proporcionar essa agilidade. E nós como clientes, as empresas, pagam apenas pelos serviços utilizados durante um determinado intervalo de tempo, o que facilita muito a previsibilidade dos meus custos. Hoje eu consigo rodar com um ambiente filezinho e sabendo quanto que isso vai custar no final do mês, sem dor de cabeça. E nós temos também o modelo de Hybrid Cloud, ou nuvem híbrida. Provê uma maior flexibilidade porque eu tenho o melhor dos dois mundos. A empresa pode escolher onde ela quer rodar o seu workload, suas aplicações, ou até mesmo onde seus dados têm que ficar resididos, onde ela quer residir os seus dados, onde ela quer armazenar os seus dados ali.
ela quiser, ela armazena os dados dentro de casa, tá tudo bem. Maior controle na segurança do ambiente. Assim, algumas regulamentações e questões de compliance são resolvidas quase que instantaneamente. Se eu tiver realmente alguma regulamentação específica daquela empresa falando, cara, o dado não pode sair daqui de dentro, eu posso, de uma maneira muito flexível, de uma maneira muito palatável, fazer esse swap rapidaço, essa troca. Cara, beleza, então isso aqui fica dentro de casa, aquilo lá eu rodo na nuvem pública, o que vai te trazer um maior conforto, uma maior agilidade para toda a sua operação e até mesmo para o seu negócio.